Ótimo, agora estamos gravando. Bom, fica à vontade ainda de perguntar mais alguma coisa se tiverem dúvidas. Ou por mensagem, por e-mail. Só não consigo ver sinal de fumaça daqui. Mas tudo bem. Então, eu vou compartilhar a tela e tem duas dúvidas que me mandaram sobre a lista de revisão. Uma, a primeira questão, e a segunda é a sexta questão. Bastante gente, na verdade, foram uns 3 alunos que perguntaram sobre a sexta questão. Então, acho que realmente tem um pouco de dúvida nesse caso. Então, mas vamos à primeira questão 1, então, da lista de revisão. Um campo elétrico vertical de magnitude E1 igual a 1,69 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb existe acima da superfície da Terra em um dia em que uma tempestade está se armando. Um carro retangular com comprimento igual a 6 metros e largura igual a 3 metros está se deslocando ao longo de uma estrada. A estrada se inclina para baixo, fazendo um ângulo de... Bom, aqui é um θ igual a 4,50 vezes 10 menos 2, mas acho que houve algum problema na visualização. Então, 4,50 vezes 10 menos 2 radianos com horizontal. Determine o fluxo elétrico através da parte inferior do carro em Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb. Escolha uma. Bom, aqui, novamente, a gente cai naquela questão que eu sempre falo para vocês da projeção. Então, vou tentar desenhar aqui a gente tem um... Então, digamos assim, vamos pensar no nosso plano de coordenadas, um sistema de coordenadas aqui. Depois eu faço... Então, deixa eu fazer o Y para cá que fica melhor. Então, vou fazer ele como X, Y e Z, ok? Então, vamos Z para cima. E a gente tem, então, um plano que está a uma certa altura aqui. Então, vamos fazer aqui seria o nosso eixo Y, e aqui a nossa estrada que está com um pequeno ângulo com aqui e aqui. Ok, então, esse aqui não ficou tão bom, vamos apagar e fazer de novo. Vai ser difícil, bom, vou deixar ele assim, é o melhor que eu consigo fazer. E aqui, digamos, seria a projeção desse plano, ok? No eixo XY. Ele fala que o campo elétrico vem, então, deixa eu voltar aqui, campo elétrico acima da superfície da Terra, um dia de tempestade. Então, vem do céu. Então, esse campo elétrico está, por exemplo, nessa direção aqui, ok? Ou para cima ou para baixo, tanto faz, na verdade, nesse caso. Então, o que a gente pode resolver? A gente tem duas maneiras de resolver isso aqui. Então, a gente pode resolver da primeira maneira, que é usar o nosso φ e é igual a EA cosseno θ, okay? Que é o que a gente já fez para plano, quando a gente tem o campo elétrico uniforme, e a gente acaba, então, com essa expressão. Não vou deduzir ela de novo para vocês, porque já fiz isso na aula de regência. Então, assim, a gente já leva em conta a projeção. Só para lembrar que isso aqui você acha a partir do πe igual... Só para não esquecerem, ok? Não vem do nada. Então, isso aqui vem dessa integral, como o campo elétrico é constante, você tira ele para fora, e aí você integra o dA, que dá igual a... Aí você tem o produto escalar antes de fazer isso entre o E e o dA, que vai ser igual a EA cosseno θ. Ok? Ou você tem outra maneira, que é usar que o φe é igual ao campo elétrico vezes um A'. Quem é esse A'? Então, esse A é a área desse plano aqui, que é digamos, a base do carro, né? Que a gente tem 3 por 6 metros, ok? 3 metros e 6 metros.
a projeção desse plano no XY, então vai me dar essa área a linha. Então, se eu calcular φe igual a I a linha, vai ser o mesmo resultado que A cosseno θ. Então, vamos fazer dos dois jeitos, só para ficar bem claro que essas coisas são equivalentes, ok? Então, do jeito 1, primeiro. Então, a gente faz φe é igual a E a cosseno de θ, que vai ser igual, então, campo elétrico, que é 1,69 vezes 10 na quarta, vezes 3 vezes 6, que são os tamanhos da base do carro, vezes um cosseno de 4,50 vezes 10 na menos 2 radianos, ok? Lembrem de botar a calculadora em modo radiano quando ele dá o ângulo em radiano, que senão dá problema. Ou converte para graus, se você não quer mudar o modo da calculadora. Perfeito, aí você faz esse cálculo, multiplica essas grandezas, você vai chegar a 3,039 vezes 10 na 5, vezes 10 na 5 vezes 10 na 5 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Que isso é aproximadamente, então, as respostas estão sendo dadas nas alternativas com 2 casas decimais, então vocês arredondam para 2 casas decimais, e vocês vão ficar com 0,34 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb. Então, aqui, 3,04. Ok? Essa é a resposta. Agora vamos fazer do jeito 2. Como é que a gente faz do jeito 2? Então, eu tenho aqui esse plano em cima, eu quero saber qual é o plano embaixo. Então, eu tenho que descobrir quem é esse comprimento C aqui, deste lado da superfície, desse quadrado, desse retângulo, na verdade. Então, como é que eu calculo esse C? O C vai ser igual a 6 metros, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de θ. Então, isso vai dar igual a 5,994 metros. Então, a área... aí eu vou fazer já o φe, então fica igual ao campo elétrico vezes o A', que vai ser igual ao campo elétrico, que é 1,69 vezes 10 na quarta, vezes o A', que vai dar 5,994 vezes 3. Então, o meu φe vai dar também o mesmo 3,039 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb, que eu achei antes. Aqui a diferença é pouca, é claro, porque no fim o ângulo é muito pequeno. Mas se eu fizer isso exatamente o mesmo procedimento para um ângulo maior, também dá certo, ok? Por quê? Porque basicamente eu estou... como o meu A' é 6 vezes cosseno θ, então vejam bem que o meu A' vai ser 3 vezes 6 vezes cosseno de θ. Então, basicamente, isso aqui é igual ao A. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é igual ao A cosseno θ, que é exatamente a fórmula que a gente tem aqui em cima. Então, quando a gente está colocando esse cosseno θ aqui, levando em conta o ângulo então, entre a normal do plano e o campo elétrico, então digamos que a gente vamos botar aqui no cantinho normal para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem essa normal e tem o campo aqui. Então, qual o ângulo que os dois formam? Vai ser esse aqui, que é igual a esse aqui, igual a esse aqui. Então, basicamente a projeção que a gente está fazendo. Então, sempre pense em projeção, que fica mais fácil. Okay? Se você não tem certeza se você tem que usar o cosseno, seno, aí você faz esse exercício geométrico aqui, ok? Para fazer a projeção de fato. Ótimo. Então, resolvido.
Vamos para o exercício 6 da lista de revisão. Mais pessoas têm dúvida nesse. Então, o exercício diz o seguinte: uma pequena esfera de massa m igual a 5,20 vezes 10 a menos 6 kg e carga Q igual a 6,31 vezes 10 a menos 8 coulomb está presa no teto por uma corda próxima a uma parede cuja superfície está carregada com densidade superficial uniforme de S igual a 3,53 vezes 10 a menos 9 coulomb por metro quadrado. Qual o ângulo em radianos, importante, unidade que ele está pedindo para a resposta, que o fio que prende a esfera faz com a vertical? Use ε0 igual a 9 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado dividido por newton vezes metro ao quadrado. E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Usem as grandezas como forem dadas, que facilita a correção, ok, gente? Então, o que nós temos aqui? A gente tem, então, uma parede, teto, e tem aqui uma corda. Tá bem mal desenhado, gente, mas é a vida. E uma bolinha. Tiago, tem essa questão na lista de exercícios difíceis no Moodle. Bom, tudo bem, Tiago, mas eu vou resolver aqui porque o pessoal pediu, ok? Então, quais são as forças que agem nessa bolinha? Então, age uma força gravitacional e uma força elétrica, ok? Aqui eu já estou colocando a direção dessa força elétrica, porque, bom, a carga é positiva. E a parede também tem uma densidade de carga positiva, então elas vão se repelir. Aqui o que eu desenhei é, digamos, eu largo a bolinha aqui, mas ela vai chegar numa posição de equilíbrio que é diferente dessa. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Este, e agora eu já vou deixar ela com um ângulo. Então, no equilíbrio, ela vai ficar, digamos, uma posição igual a essa. Então a gente vai ter aqui, lembrando de fazer nosso diagrama de forças, que vocês aprendem lá em fenômenos mecânicos. Então, a força elétrica e a força gravitacional. Ótimo. E é isso que a gente tem que resolver. Eu vou deixar anotado aqui as grandezas dadas no exercício, que a massa é igual a 5,20 vezes 10 na menos 6 quilogramas. A carga na esfera é 6,31 vezes 10 na menos 8 coulomb. E ele também dá para a gente a densidade de carga superficial de 3,53 vezes 10 na menos 9 coulomb por metro quadrado. Lucas, aqui eu não tô preocupado com a tensão na corda, não. Ok? No fim das contas, eu só quero saber essas duas componentes que vão ser o que vão levar a gente... então eu não estou preocupado com o Y, na verdade, eu só quero saber o que vai... Porque no Y eu sei que vai ser menos a força gravitacional, porque isso aqui é exatamente o que nos leva até aqui. Ok? Então só tendo essas duas, é claro que eu tenho uma atração, né? Então, vou escrever aqui atração, mas isso não vai nos influenciar aqui, até onde eu lembro. Ou eu resolvi errado, mas vamos, a resposta deu certo. Mas eu acho que não tem problema da tensão. Pelo menos eu não levei em conta e deu ok. Teria uma componente aqui, é verdade. Puxa vida, será que eu fiz errado? Bom, vou fazer como eu fiz aqui, depois eu confiro. Mas eu acho que não precisamos nos preocupar com a tensão, não. Perfeito. Então vamos lá. O que vai gerar essa força elétrica? Então aqui a gente tem uma superfície carregada, ok? Basicamente é um plano carregado. E a gente tem uma carga positiva aqui também nessa partícula. Então a gente fica com
uma repulsão entre as duas que gera essa força elétrica. Essa força elétrica vai virar da onde? Ela basicamente, a força elétrica, ela é dada por a carga vezes o campo elétrico, ok? Perfeito. Então, a gente tem que determinar qual é o campo elétrico. O campo elétrico, a gente já viu até na aula anterior, eu mostrei a solução para vocês, também tem isso resolvido no livro. A gente fica com sigma dividido por 2ε0. Então, isso aqui me dá o sigma, na verdade, a densidade de carga superficial, que vai ser esse S aqui. Então, é 3,53 vezes 10 na menos 9 coulomb por metro quadrado, dividido, então, por 2 vezes o ε0 dado já no enunciado do exercício, que é 9 vezes 10 na menos 12 coulomb quadrado, dividido por Newton vezes metro ao quadrado, ok? Então, aqui a gente já faz essas multiplicações e obtém o valor do campo elétrico de 196,11 Newton por Coulomb. Então, substituímos aqui. Então, a carga que a gente tem de 6,31 vezes 10 na menos 8 Coulomb, vezes 196,11 Newton por Coulomb. E a gente fica, então, com uma força elétrica que é igual a, deixa eu ver aqui o valor, 1,238 vezes 10 na menos 5 newtons, obviamente, né? Só não coube ali. Mas tudo bem. E temos também a força gravitacional. A força gravitacional, ela vai ser a massa vezes a gravidade. Então, o que temos aqui? Sem se preocupar com a direção dela, o sentido dela, desculpa, somente a magnitude, que a gente já sabe que é negativo, porque ela está no menos eixo y. Lucas, é sobre 2ε0 porque a parede tem dois lados. É que você tem que fechar uma superfície gaussiana, ok? Então, o que está mostrando no livro, por exemplo, você tem um cilindro. Aí esse cilindro tem duas faces. Então você tem o fluxo dessa face e dessa face. É por isso que fica esse 2, ok? Ótimo. Mas no exercício resolvido do livro, que eu acho que eu também fiz, eu fiz um exercício resolvido também, eu resolvi ele em vídeo, nos mini vídeos, os exercícios que tem durante as lições. Isso está bem feitinho lá, eu explico qual parte é perpendicular da superfície gaussiana, qual parte é paralela, e aí a gente soma a contribuição dos dois planos da superfície gaussiana. Você pode fazer com outras superfícies gaussianas, só que isso só vai complicar a sua vida. Perfeito. Então, aqui o M vezes G fica igual a 5,20 vezes 10 na menos 5 newtons. Então, temos já o nosso FE. Deixa eu copiar esse FE aqui. Ficou muito feio lá. Então, 1,238 vezes 10 na menos 5 newtons. Eu uso, às vezes, mais casa decimal durante a conta, porque lembrem que é bom arredondar só no fim. Se carrega o máximo que puder durante o exercício. Então, perfeito. Então, agora aqui que a gente vai ter, sem levar em conta essa tração, depois eu dou uma pensada sobre essa tração, porque eu realmente acho que ela não influencia nesse caso. Então, a gente vai ter uma força sobre a partícula, devida gravitacional e elétrica, que é dada por FE, na direção I, positiva, porque ela é atrativa, menos um FGJ, ok? Que é negativo no eixo Y, essa força gravitacional. Então, isso nos dá as seguintes componentes. 1,238, que é o valor do FE, né? Vezes 10 na menos 5, menos, isso aqui na direção I, menos 5,20 vezes 10 na menos 5,
J, isso aqui em newtons. Tangente de θ, então ele quer saber o ângulo θ com a vertical. Então, aqui temos, ele quer saber este cara aqui. Então, este θ. Este θ, ele vai ser dado pela tangente de θ sendo igual dividido por cosseno. As hipotenusas se cancelam. Então, quem é meu cateto oposto é o nosso FE. E o nosso cateto adjacente é o nosso FG. Então, isso fica FE dividido por FG, que é igual a 0,2381. E a gente tira, então, o arco tangente de θ desse número, a gente fica com θ igual a 0,234 radianos. A resposta está com duas casas decimais. Θ igual a 0,23 radianos. Que é, então, a letra B. Que estava marcada como resposta certa. Acho que, bom, vamos usar um tempinho aqui. Se eu for levar em conta essa atração, deixa eu pensar aqui como o que isso poderia complicar o nosso exercício. Ok, Lucas, dá na mesma. Eu tinha balanceado as forças no x e no y, aí dividi as duas equações. É a minha impressão, realmente, que eu acho que, no fim das contas, não contribui. Cancela, ok. Então é isso, no fim, cancela as sanções. Mas, digamos que isso é algo que eu já atalhei, digamos. Eu olhei para o problema e já notei que a tensão não ia dar influência. Mas a maneira correta de resolver, digamos, completa o exercício é mostrar que as tensões se cancelam. Que eu atalhei realmente. Então, mas bom, na prova que se você já vê isso, você já pode usar o atalho, né, digamos. Mas tudo bem. Eu devia ter feito da maneira completa para vocês mostrar que a tensão se cancela. Tentar não repetir esses atalhos obscuros. Ótimo. Então, esses foram os exercícios que tinham dúvidas. Como o colega Lucas mencionou, ele está... Foi o Lucas ou foi outro? Deixa eu ver. O Thiago falou que tem na lista de exercícios difíceis no Moodle. Lá talvez esteja com a solução com a tensão inclusa. Então dê uma conferida lá, por favor. Agora vamos então para o exercício proposto, ok? Que é um problema o qual não tem nada parecido na lista. É problema do Serway, mas digamos que pode ter coisa na prova, depende da questão que cair para vocês, tudo mais, que envolvam dois objetos diferentes, ok? Por exemplo, como nesse exercício aqui. Esse exercício diz o seguinte: uma esfera sólida isolante de raio A tem uma densidade de carga uniforme em todo o seu volume e uma carga total Q. Concêntrica com essa esfera está outra esfera, oca e descarregada, cujos raios interior e exterior são B e C, conforme mostra a figura. Nós desejamos compreender completamente as cargas dos campos elétricos em todos os locais. Então vejam, a esfera interna é isolante, né? Isso aqui é isolante em inglês. E a esfera externa é metálica, ou seja, ela é condutora. Então, aqui a gente vai analisar desde um raio menor que a esfera interna até um raio maior que a esfera externa. Aí a gente tem que usar os conceitos do que acontece quando é um isolante e o que acontece quando é um condutor, que são bem diferentes. Então é uma questão que envolve vários conceitos. Mas aqui, esse isolante que a gente está usando tem uma densidade de carga uniforme, o que pode também não ser uniforme. Você pode ter uma densidade de carga que varie com o raio da partícula.
Então seria um fator a mais de complicação, mas esse aqui eu vou deixar com uma densidade de carga uniforme. Tem exercícios no Serway com densidade de carga não uniforme. Recomendo vocês darem uma olhada também. Então vamos lá. Letra A. Encontre a carga contida dentro de uma esfera com o raio R menor que A. Ou seja, a gente está numa região que está interna a essa esfera isolante aqui. Essa amarelinha, não sei, essa cor. Bom, a de raio A. Eu com cor, não, eu sou uma negação. Então, R menor que A. Então, ele quer saber qual a carga contida dentro da esfera. Então, a carga dentro da esfera, ela vai ser dada por quê? Pela densidade de carga dessa esfera, que ela é ρ. Ele dá no enunciado como sendo ρ. Ou não dá no enunciado, mas se não dá no enunciado, é só dizer que é ρ. Vezes, então, o volume contido. Então, vamos fazer aqui. A gente está com uma esferinha aqui de raio menor do que A. Então, a gente faz o volume dessa esferinha aqui, ok? Lembrem que sempre só as cargas que estão dentro da nossa superfície gaussiana que são as que interessam. Então, vai ser ρ vezes 4/3 de π r ao cubo. R sendo esse Rzinho aqui, ok? Então, aqui eu tenho o R, que é o raio da minha esfera gaussiana. Então, temos que a carga interna vai ser dada por 4/3 de ρ π r ao cubo. Pronto. Essa é a resposta da A. Então, é simplesmente pegar o volume que você tem da sua superfície gaussiana e multiplicar pela densidade volumétrica de carga. Aí você tem a carga. B. A partir desse valor, encontre o módulo do campo elétrico para R menor que A. Perfeito. Como é que a gente calcula o campo elétrico? Lembrando que é E produto escalar com dA. Aqui, e isso é igual, pela lei de Gauss, as cargas internas divididas por ε0. O que a gente tem com esse campo? A gente vai ficar com E vezes A, porque esse campo elétrico vai ser o mesmo em todos os pontos da minha superfície gaussiana. Então ele é constante, ele sai de dentro da integral e eu integro dA. Aqui o campo vai ser sempre, então vou desenhar aqui de novo a minha esferinha. Lembrando, tá horrível, mas tudo bem. Lembrando que o campo aqui sempre vai ser perpendicular a normal, que também vai estar sempre apontando os dois, perpendicular não, os dois sempre paralelos, ok? Então se os dois são sempre paralelos, o cosseno de θ é igual a 1. Sempre tem o cosseno de θ, na verdade, se você for analisar friamente. Só que quando eles são paralelos, a normal e o campo, a gente tem que isso fica igual a 1. Então, basicamente, eu tenho E, que é o campo elétrico, vezes a área da superfície da esfera gaussiana. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Isso aqui vezes o Qin. O Qin a gente já determinou na alternativa A, que ele é 4/3 de ρ π r ao cubo. Isso tudo dividido por ε0. Então agora eu isolo o E. Então, vou isolar o E. O E fica igual a 4/3 de ρ π r ao cubo dividido por 4π r ao quadrado ε0. Então, 4π π, esses são cancelados, esse r ao quadrado tira esse r ao cubo daqui, fica só r. Então a gente acaba com um campo elétrico E, que é igual a ρ vezes R, que foi o que sobrou aqui em cima. Esse 3 passa para o denominador, vezes 3 ε0. Então esse é o campo elétrico. Só que agora esse é o campo elétrico dado então para um ponto da nossa superfície gaussiana com R
menor do que A. Ok, gente? Perfeito. Então, só fica esse passo intermediário aqui que eu não tinha colocado, acho que é importante eu colocar, que é o EA, que é igual ao Qin dividido por epsilon zero. Então, o nosso E, ele é igual a Qin dividido por epsilon zero A. Acho que é isso. Assim eu fico... E a área, no fim, vai ser 4π, papapá. Ok. Então vamos para a letra C. Qual a carga contida dentro da esfera de raio R, onde R é maior que A e menor que B? Então agora a gente está com um raio R. Eu vou desenhar só o R aqui, porque senão eu vou me perder. Então aqui é uma... Pense em uma esfera aqui. Vamos tentar, vai. Quanto mais eu tentar... Ficou muito torto, mas tudo bem. Quanto mais eu tento, mais eu vou melhorando nesses desenhos aqui. Então agora a gente está entre a esfera isolante interna e a casca esférica metálica externa. Então agora, qual é a carga contida? Então, a carga interna vai ser igual a Q. Porque Q é a carga total dessa esfera aqui. Então, eu tenho toda a esfera dentro da minha superfície gaussiana, então eu tenho a carga total dela. Soma toda a carga. Perfeito. Essa aqui é realmente fácil de responder. Para a letra C. A partir desse valor, encontre o módulo do campo elétrico para R quando A... Bom, a mesma coisa. Então a gente está nessa região aqui entre as duas... Entre a esfera interna e a casca esférica externa. Então, como calculamos o E? O E, lembrando que é então Qin... Então eu botei aquele passo lá para usar aqui. Vezes epsilon zero A. Então a gente fica com o Qin, que é Q, vezes epsilon zero, e aqui a área então, da superfície esférica, que é 4π. Deixa eu voltar na C, Lucas. A C é o seguinte, eu sei que a carga da minha esfera é Q. Essa esfera interna tem carga Q. Por isso que eu puxei esse Q aqui. E aí ele pergunta qual é a carga contida dentro de uma esfera de raio R, onde R R é maior que A e é menor que B. Ou seja, ele está entre A e B. Okay? É isso que ele está dizendo aqui. Está entre A e B, que é exatamente uma esfera com esse raio aqui. Lei de Gauss. Você dá uma olhada o que tem de carga dentro dessa superfície, volume gaussiano, né? Então, o que tem aqui dentro é toda essa esfera. Então, tem toda a carga dessa esfera dentro da superfície gaussiana. Por isso que a carga interna é igual a Q, que é a carga da esfera que está dentro. É a mesma coisa que fosse uma carga pontual nesse caso. Se o raio for maior ou igual, né, então aqui até se eu colocasse aqui maior igual, então, se fosse em cima aqui da superfície, ainda assim seria Q, porque daí você está pegando tudo que está dentro. Acho que na aula anterior eu dei regência, né, na aula de regência essa semana eu fiz como para raio menor e maior do que uma esfera isolante, até na superfície. Eu lembro que eu fazia para 0, 20, 40, 60 centímetros uma esfera de raio R40. Então aqui eu estou pegando basicamente o caso maior que o raio dela, então é toda a carga dela. Aí por isso que o campo aqui, então o meu Qin eu determinei que é Q. E a minha área é 4πr ao quadrado AR, lembrando que é o raio da minha superfície gaussiana, que é uma esfera. Então é isso, eu só posso escrever de uma maneira mais bonitinha e colocar então que o campo elétrico é igual a 4πr ao quadrado epsilon zero e com o numerador sendo Q. Então esse é o campo elétrico, que é basicamente Qin dividido por epsilon zero A, que eu já achei na alternativa B. Perfeito. Vamos para o E. Agora, considere quando R
está entre B e C. Então agora a gente está aqui dentro do condutor, ok? Vou pegar esse raio R aqui, dentro do condutor. Uma hora eu consigo fazer um círculo. Então a gente tem esse raio R aqui. Qual o módulo do campo elétrico para esta faixa de valores de R? A gente está dentro de um condutor, ok? Qual é o campo elétrico dentro de um condutor? É zero. Simples. Essa é a resposta. Lembrem que o que vai acontecer com o condutor? Digamos que aqui a gente tem essa carga positiva, Q. O condutor ele vai carregar toda a superfície dele aqui com uma carga contrária, negativa. Okay? E aqui na parte externa ele vai ficar com cargas positivas. De maneira a formar um campo elétrico também que anula o campo elétrico externo. Então, como o condutor ele pode mover cargas nele, isso que é a definição de um condutor pode ter movimento dos elétrons dele. Então, o momento que ele sente esse campo devido a essa carga positiva aqui, as cargas, os elétrons vão se acumular nessa superfície aqui, e ou seja, se eles saíram do lugar, no outro lugar vai faltar elétron, que vai ser justamente no outro lado, então, do seu condutor. Aqui, como a gente tem uma casca esférica, então a parte interna fica com cargas negativas e a parte externa com carga positiva. No caso da gente ter uma carga positiva interna. Se fosse negativa, invertia tudo. E isso, digamos, esse campo elétrico que eu tenho aqui, então, tenho esse E aqui dentro eu vou ter um exatamente contrário devido a essa organização de cargas. Então, aqui dentro o E fica igual a zero. Então, esse é o... lembrem, condutor, qualquer condutor, dentro do condutor, o campo elétrico é zero. Não tem discussão nenhuma. Então, letra E, simples, rápida, é só lembrar desse conceito. Dentro de condutor, o campo elétrico é zero, porque as cargas se reorganizam, anulando o campo externo. Agora, ele quer saber, a partir desse valor, qual deve ser a carga na superfície interior dessa esfera oca. Então, o que a lei de Gauss nos diz, né? Ela diz que o fluxo elétrico, que é igual a esta integral, campo elétrico produto com dA, é igual às cargas internas dividido por ε0. Ok, a gente sabe que o campo é zero, mas para isso ser verdade, para esse zero ser igual a zero, a gente sabe que isso aqui é uma constante, ε0 é um número, então esse Q1 tem que ser igual a zero. Então, basicamente, a soma de todas as cargas dentro que estão dentro dessa superfície gaussiana tem que dar zero. A gente sabe que a carga dessa esfera interna é Q. Então a gente sabe que Q mais uma carga Q1, que vai ser a carga que está nessa superfície 1 aqui, que eu vou dizer, tem que ser igual a zero. Então, a partir disso, Q1 é igual a menos Q. Também é uma questão de argumentar, vocês têm que pensar um pouquinho o que significa a lei de Gauss. A lei de Gauss é basicamente, eu vou achar o fluxo elétrico a partir das cargas que estão dentro dessa superfície gaussiana. Se eu sei que dentro de um condutor é zero o campo, eu sei que a soma das cargas tem que dar zero. Então, se a soma das cargas tem que dar zero, a gente já achou quanta carga tem aqui nessa região, que é Q, que é a carga que tem nessa esfera isolante interna. Então, se a gente vem para qualquer região que é menor que o raio B, quer dizer, maior que o raio B, mas menor que o raio C, a gente está aqui dentro do condutor. Então, a soma das cargas tem que dar zero. Ou tem que somar essa carga dessa superfície interna com a carga que vai estar nessa outra superfície. Por que só superfície?
porque num condutor as cargas sempre se acumulam na superfície, ok? Diferente do isolante. Elas sempre vão para a superfície. Então a carga na superfície interior da esfera oca, que então essa superfície 1 aqui, é dada por menos Q, ou seja, o contrário da carga dessa esfera isolante interna. Perfeito. Vamos para a letra G. Da parte F, qual deve ser a carga na superfície externa da esfera oca? Vamos lá. Então agora vamos pensar uma superfície gaussiana maior. Aqui faltou espaço mesmo para desenhar, minha mesa nem deixa eu escrever aqui para baixo. Então, temos esta agora que vai somar então a carga de todo mundo aqui. O campo que a gente tem aqui, então a gente tem esse E, que ele é a radial aqui, ok? Em todas as direções. Aqui a gente sabe que esse campo é 0. E aqui fora volta a ter o mesmo campo E, ok? É o que acontece sempre com o condutor, ok? Sem imaginar mais complicações por enquanto, ok? Então a gente tem o mesmo campo fora do condutor. E o que isso quer dizer? Então que no fim das contas a gente vai ter que ter obviamente o decaimento do campo ele tem o decaimento com a distância, tudo bem, mas é outra história. Então a gente teve nessa superfície 1 uma carga Q1 que foi igual a menos Q, que ela migrou por conta desse efeito da carga interna. Então, para a gente zerar o campo dentro, numa superfície gaussiana aqui, ela tem que ser igual a menos Q. Mas se eu tive menos Q de carga que foi para cá, então eu tenho que ter mais Q de carga. Opa, ficou ruim esse Q aqui. Então eu tenho que ter mais Q de carga que saiu daqui, ok? Então aqui eu tenho menos Q de carga negativa na superfície interna. Na superfície externa tem que ter mais Q. Por quê? Porque tem que conservar as cargas se conservam. Então se sai de um lado para ir para o outro lado vai ficar com uma carga oposta. Então basicamente Q1 mais Q2 tem que ser igual a 0, porque as cargas se conservam. Então a carga na superfície 1 e a carga na superfície 2 somadas tem que ser 0. Como eu já sei que Q1 é menos Q, se dá mais Q2 igual a 0. Então Q2 é igual a Q. Então basicamente aqui nessa esfera interna a gente tem uma carga Q uniformemente distribuída, porque é um isolante. A gente fica com uma carga menos Q nessa superfície aqui e uma carga mais Q nessa superfície externa. No fim das contas, se você, depois de pensar em todas essas argumentações que a gente faz com a lei de Gauss, a gente vai ter... então, soma essas três cargas aqui. Então, vamos ver. A gente tem a carga da superfície interna aqui, Q. Depois a gente tem menos Q. E aqui a gente tem mais Q. Então, a gente fica com Q. Sendo... Basicamente, o que acontece é que a carga, no fim das contas, o condutor não estava carregado, ele estava neutro, ok? Apesar disso, ele tem uma reorganização de cargas dentro dele, mas é simplesmente uma reorganização de cargas. Não está surgindo carga do nada. Então, se aparece uma carga menos Q na superfície interna, tem que aparecer uma mais Q na externa. Então, essa é a ideia. A gente continua só com a carga aqui. Então, o efeito desse campo aqui, claro que ele é menos intenso aqui, porque ele está mais longe dessa esfera interna, mas mesmo assim o efeito desse campo vai ser simplesmente pela carga Q que está lá dentro, ok? Porque aqui eu posso ter uma, mas uma cancela a outra. A ideia é justamente uma cancela a outra para ter um campo zero dentro. Ótimo. Então, a resposta é que a carga na superfície externa é mais Q. E vamos para a letra H. Agora considere as três superfícies esféricas de raio A, B e C. Qual dessas superfícies
tem o maior módulo da densidade de carga superficial. Ótimo. Agora, vamos para a argumentação novamente. Então, essa esfera interna, ela tem uma carga que é uniformemente distribuída em toda ela. E ela tem um raio A. Okay? O raio dela é menor que as outras. Mas como ela tem a carga distribuída em todo o volume dela, tem muito pouca carga na superfície. Diferente de um condutor. O condutor sempre vai ter toda a carga nas superfícies dele. Então a gente pode já descartar esse caso aqui, que ele não vai ter a maior carga, porque ela está distribuída em todo o volume. Agora aqui a gente sabe que tem nessa superfície 1 uma carga Q. E na superfície 2, menos Q, desculpa. E na superfície 2 uma carga mais Q. Essa tem um raio menor, que é o raio B. E essa tem um raio maior, que é um raio C. Nós vamos fazer a continha rápida aqui. Então a gente acaba o quê? Com uma densidade de carga na superfície 1 por área, porque é superfície. Então a gente vai ter essa carga Q1 dividido por 4πb ao quadrado. Então essa vai ser a densidade de carga superficial na superfície 1. Na superfície 2, então sigma 2, que é a carga 2, dividido por 4πc ao quadrado. E esse cara aqui é o menos Q dividido por 4πb ao quadrado. E esse aqui é o mais Q dividido por 4πc ao quadrado. Então, esse raio é menor e esse raio é maior. Se eu divido por um número maior, então eu tenho um sigma menor. Então, quem é que tem a maior densidade de carga é o sigma 1 da superfície 1. Ok? Então, a superfície 1 é a que tem a maior densidade de carga superficial. E é isso, esse exercício acabou. Bom que deu certinho no nosso tempo de aula aqui. Então, esse é um exercício interessante que usa vários conceitos e, no fim das contas, se você olhar ele com calma, ele é simples. Ele tem várias etapinhas que você tem que olhar com cuidado, cada coisinha, mas, no fim das contas, ele é um exercício bem fácil. Não tem... Ele parece complicado, porque é um monte de coisa que você tem que olhar, um monte de pedaço que você tem que olhar, mas se você divide esse problema assim em alternativas de A a H, digamos que fossem 2 alternativas só, podia ser até ele pedir o campo em 2 pontos e depois essa H como sendo a segunda pergunta. Englobaria tudo também. Mas o ponto é o seguinte, se você acha que o problema é muito complicado, vai dividindo ele em pedacinhos. Okay? Quanto mais você dividir, mais você consegue pensar sobre cada ponto e não ter que imaginar o inteiro direto. Bom, gente, essa era o que eu tinha preparado para vocês hoje. Alguma dúvida? Todos quietos. Lucas. Professor, eu estava lendo que o campo elétrico na superfície de um condutor não é bem definido, mas não entendi bem o raciocínio. Eu acho que é uma coisa que, nesse contexto da disciplina de fenômenos eletromagnéticos, você não precisa se preocupar, Lucas. Na verdade, assim, o problema é definir exatamente na superfície. Normalmente, quando a gente fala na superfície, é imediatamente acima da superfície, ok? Agora, se você vai para o aspecto quântico da coisa, você tem o princípio da incerteza envolvido. Então, na real, a sua carga é uma distribuição de carga. Então, você tem uma nuvem eletrônica. Então, essa nuvem eletrônica, ela tem a incerteza na posição. Aí, então, você pode ficar com um problema para definir o campo, porque a nuvem pode estar um pouco mais afastada do que você acha e tudo mais, mas, assim, não é o contexto dessa disciplina, ok? Então,
Aqui, se falar na superfície, está imediatamente acima da superfície e você tem que considerar toda a carga interna, ou toda a carga na superfície. Então, a gente não complica, não precisa complicar a sua vida à toa, sabe? Isso, assim, é uma questão mais acadêmica, eu diria. Não é... Aqui, assim, se falou que está na superfície, você considera que está toda a carga na superfície, deu. Não se preocupa com essas indefinições meio mirabolantes que às vezes é mais filosófico do que físico, ok? Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Bom, gente, se não tem mais dúvidas, eu vou parar então a gravação e esperar os alunos da próxima turma. Muito obrigado, pessoal.